Olá, amado, a abundante graça e gloriosa paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com teu espírito hoje e sempre. Amados, Deus está interessadíssimo no nosso crescimento como filhos. Paulo disse a Timóteo que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade, através do único mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo. Paulo também disse aos Efésios, no capítulo 4, que Jesus Cristo concedeu dons aos homens com o propósito de que eles amadureçam, cresçam, deixem de ser meninos. O Senhor está interessado que nós cresçamos, mas para isso nós precisamos entender o que estamos fazendo com a palavra que ouvimos. O Senhor Jesus, nos evangelhos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e no evangelho de João, o Senhor Jesus sempre falava, pregava, ensinava, anunciava o reino de Deus. E ele fazia isso tentando anunciar as realidades do reino ao qual ele pertencia e que hoje nós pertencemos, através de realidades terrenas. O Senhor Jesus sempre usava as parábolas para enriquecer e para tornar claro a explicação que ele trazia. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versos 1 ao 23, nós vemos o descorrer da parábola do semeador. Jesus explica ali, a partir do verso 3, que um semeador saiu a semear. No verso 4 ele diz que quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Aleluia! E ele explicou para os seus discípulos, a partir do verso 19, que ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, são as pessoas que ouvem, não entendem, e o maligno vem e rouba rapidamente. Essas pessoas estão com a mente aprisionada, não estão receptivas, a palavra não consegue nem entrar, penetrar a ponto de transformá-las. Existem aquelas que a palavra foi semeada em pedregais. É o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, chegada a circunstância, chegada a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. São aqueles que creem, mas não resistem à tentação. Suas raízes são pouco profundas, não se desenvolve. Qualquer tempestade, qualquer circunstância que se levanta, os destrói rapidamente. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Amados, existem aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra, mas são seduzidos pelo mundo, se desviam da palavra e não conseguem dar frutos. Os cristãos, amados, que recebem a palavra, acolhem a palavra, mas estão com um pé na palavra e outro pé no mundo, não conseguem se desenvolver. Suas raízes não estão alicerçadas na sua fé em Cristo e não conseguem se aprofundar. E existem aqueles, amados, que foi semeado em boa terra
que são aqueles que ouvem, que compreendem, que praticam a palavra e que dão fruto. Um produz 100, outro 60, outro 30. Assim como Paulo disse aos Colossenses que nós devemos andar dignamente diante do Senhor, frutificando em toda boa obra. Sabe, amados, o Senhor Jesus diz que nós devemos ouvir e guardar a palavra e cuidar de praticá-la. Essa palavra, amados, que transforma, que muda, que nos impulsiona, essa palavra que nos fortalece, essa palavra que é vida para as nossas vidas. Que tipo de solo você tem sido? Você tem ouvido, não compreendido? Você tem crido, mas tem se desviado? Você tem crido, mas não tem se desenvolvido? Ou você é um solo fértil, preparado, receptivo para receber a palavra e frutificar? Sabe, amados, para dar frutos é necessário obedecer, ouvir, guardar, compreender e praticar a palavra do Senhor. Amém? Permaneça firme, inabalável, indesistível na fé. Seja um solo frutífero, seja um solo preparado para receber a palavra e permita que a palavra haja na sua vida. Amém, amado? Beijo enorme no seu coração.